Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje irei estar trazendo uma reflexão sobre a essência da linguagem, né? Uma das conferências realizadas pelo pensador Martin Heidegger, que se encontra nessa obra aqui, né? Que se chama A Caminho da Linguagem. Tal obra ela é composta, né, por diversas conferências que o pensador, né, faz ao longo do seu percurso filosófico. A conferência Essência da Linguagem ela foi realizada na Universidade de Friburgo entre os anos de 1957 e 1958. Apesar do título se chamar Essência da Linguagem, ela busca oferecer a possibilidade de fazer uma experiência com a linguagem. Ora, não se trata aqui de trazer um fundamento a respeito do que é essência. Ao longo da história da filosofia, podemos notar textos como a essência da liberdade, a essência da verdade e a essência da religião. Indo por outro caminho, o pensador vai refletir sobre a possibilidade de fazer uma experiência com a linguagem. O fazer não tem sentido de operacionalizarmos a experiência, mas o sentido de atravessar, sofrer e ser atravessado por aquilo que nos vem ao encontro, harmonizarmos e sintonizarmos com ele. Fazer a experiência com a linguagem significa deixarmos-nos propriamente sermos tocados por ela, ouvir a reivindicação da mesma e nos harmonizarmos. Sempre nos encontramos na linguagem, mas para Heidegger tal experiência seja grande demais para os homens de hoje. Ao conviver com os outros, o ser aí compartilha de um conjunto de sentidos que acaba reforçando uma certa tendência de existir. Com isso, o ser aí acaba pensando e interpretando o mundo como os outros pensam. Ora, dependendo do conjunto de sentidos que o homem se encontra, ele poderá ter uma experiência com a linguagem, mas não irá dar devida atenção a tal experiência, né? Fazer uma experiência com a linguagem é algo bem diferente comparado a adquirir conhecimentos sobre a linguagem. Podemos buscar esses conhecimentos em áreas como filosofia da linguagem, linguística, psicologia e filologia das diferentes línguas. Com isso, não pretendemos desvalorizar a produção de conhecimentos científicos sobre a mesma, mas pontuar suas diferenças. Também não se encontra em jogo o bem-querer de se ter experiência com a linguagem e que você sairá bem sucedido, né, com isso. Para Heidegger, para Heidegger, né, ele vai dizer que existem caminhos possíveis para se realizar tal experiência, caminhos esses que raramente são percorridos, né? E eu vou até abrir um espaço aqui para poder dizer o que o próprio pensador pensa, né? Heidegger vai falar assim mesmo: nas experiências que fazemos com a linguagem, é a própria linguagem que vem à linguagem. Poder-se-ia acreditar que isso acontece toda vez que se fala. Todavia, por mais que falemos uma língua, a linguagem propriamente nunca vem à palavra. Com isso vai surgir a pergunta: mas onde a linguagem como linguagem vem a palavra? A resposta se revela numa determinada experiência que não encontramos uma palavra para se referir àquilo que nos concerne, né? Um exemplo disso, né, é nomear um objeto ou acontecimento. Com isso, o pensador demonstra que ficamos na dependência da linguagem, de conceder ou recusar a palavra apropriada. Levando tal questão em consideração, podemos dizer que até mesmo, a seu modo, um poeta pode trazer a experiência da linguagem através da poesia. Com isso aqui, eu deixo claro, né, que na conferência A Essência da Linguagem, ela é composta em três momentos. No primeiro momento, o pensador vai estar refletindo, né, sobre a experiência da linguagem na, na poesia, né, e no segundo momento ele vai estar fazendo uma reflexão sobre as questões representativas, né, que se encontram no próprio processo filosófico e na história da filosofia, né? E na terceira vai estar vendo essa admissão mesmo do caminho, né, dessa vizinhança entre a poesia, né, e o pensamento que está em jogo, né? Então Heidegger vai se debruçar num poema, né, A Palavra de Stefan Jorge, publicado pela primeira vez em 1919.
Fazendo uma análise interpretativa do poema, o pensador não pretende dar uma cientificidade ou trazer um fundamento. O pensamento aqui tem a característica de uma escuta, não tem uma característica de um produzir um conhecimento científico. Pensamento como possibilidade de liberar, abrir campos possíveis a se pensar, né? E nesse momento aqui eu vou estar, né, recitando a poesia, né, para dar corpo, né, a esse vídeo e ao sentido que quero trazer aqui, né? O nome da poesia, né, do poema é A Palavra. Milagre da distância e da quimera, trouxe para a margem de minha terra, na dureza até cinzenta nona. Encontrei o nome em sua fonte borda, podendo nisso prendê-lo com peso de decisão, agora ele brota e brilha na região. Outrora eu ansiava por boa travessia, com uma joia delicada e rica. Depois de longa procura, ela me dá a notícia. Assim aqui nada repousa sobre razão profunda. Nisso de minhas mãos escapou, e minha terra nunca um tesouro encontrou. Triste assim eu aprendi a renunciar, numa coisa que seja onde a palavra faltar. Dito o poema, o filósofo vai dizer que o último verso traz à linguagem a palavra da linguagem, indicando uma relação entre palavra e coisa. Ao indicar essa relação e reformulando o último verso, iremos perceber um rompimento, uma quebra, ou seja, nenhuma coisa é onde falha a palavra. Essa que nomeia a coisa. Heidegger vai nomear, Heidegger, né? Vai dizer que nomear é aparelhar alguma coisa com nome. E o nome seria uma designação que confere à coisa um signo fonético ou gráfico. Mas tais palavras, como nome e palavra do poema, está sendo levada em um sentido mais profundo que meros signos. A palavra coisa possui seu significado no sentido tradicional como algo que é. Exemplo disso, né? Deus, homem, natureza. Levando isso em consideração, como pode uma palavra conferir ser a alguma coisa? Tipo, uma pedra é, independentemente desse nome, ou mesmo se usarmos o exemplo do Sputnik, tal coisa é mesmo posteriormente sendo nomeado assim. O pensador, fazendo uso da primeira estrofe do poema, Milagre da distância e da quimera, trouxe para a margem de minha terra, vai dizer que tais objetos criados, sendo um deles o Sputnik, é o milagre e quimera da técnica moderna, que leva em conta o cálculo e a calculação do planeta. As ações valem mais que as palavras. Porém, com o avanço técnico-científico e a pressa, que constitui espaço-tempo, não estivesse convocado e recomendado o homem para o seu apelo, não existiria o Sputnik. Na meditação que segue, o filósofo retoma uma escuta mais atenciosa para captar de onde vem tal experiência com a linguagem. Percebendo uma precipitação ao reformular novamente o último verso como alguma coisa só é quando a palavra apropriada e competente nomear algo como sendo um ente, estabelecendo assim cada ente como tal, conclui que a partir daí é válido afirmar a linguagem é a casa do ser. Logo após tal reflexões, é atribuído novamente sua formulação própria do poema, e o pensador vai investigar o último verso, e leva em consideração o significado etimológico da palavra renúncia. Quando a última estrofe diz, triste assim eu aprendi a renunciar, nenhuma coisa seja onde a palavra faltar, Heidegger, na sua meditação, ele vai dizer, o que segue ao sinal de dois pontos, após a palavra renunciar, não dá nome ao que se renuncia, e sim ao âmbito para onde a renúncia conduz. O que se nomeia é o chamado para se entregar à relação agora experimentada entre palavra e coisa. O poeta aprendeu a renunciar à opinião que ele antes tinha sobre a relação entre coisa e palavra. Trazendo o significado etimológico da palavra renúncia, que significa desculpar-se, revelar-se e reanunciar, revelar que o poeta não está simplesmente renunciando a uma relação anterior com a palavra, mas anunciando um novo modo de ser que não pode ser recusado. Sendo assim,
realizar, sendo assim, né, realiza a experiência com a palavra. Ora, ele realiza a experiência que é a palavra, que deixa aparecer a coisa como coisa e vigorar. Ao se encontrar afinado com a tristeza, o poeta consegue captar a mensagem arcaica da saga do dizer poético. Mas podemos nos fazer outra questão: como se deu tal experiência? Quando, quando o poeta, né, vai dizer: milagre da distância e da quimera trouxe para a margem de minha terra, ele anuncia uma joia que ainda não foi nomeada. O poeta continua: na dureza até cinzenta nona, encontrei um nome em sua fonte borda. Podendo nisso prendê-lo com peso e decisão, agora ele brota na minha região. Mas logo em seguida ele vai concluir: assim aqui nada repousa, sobre razão profunda. Quando a deusa do destino vai à fonte de borda procurar os nomes e não encontra a joia, né? Ela deixa de ser. Com isso, né, a joia delicada e rica que se acha na mão não alcança o seio de uma coisa, não se torna um tesouro, ou seja, a propriedade poeticamente assegurada de uma terra, o poeta silencia sobre a joia. Essa que, sem poder tornar-se um tesouro de sua terra, ao mesmo tempo lhe propicia uma experiência com a linguagem. Será que, como filósofos, podemos fazer uma experiência apropriada da linguagem? Ora, refletindo sobre a possibilidade da experiência poética da linguagem, poderemos tentar tal caminho? Será necessário estarmos afinados com a tristeza, né? Ou mesmo, como Heidegger demonstrou, trilhar caminhos possíveis para uma experiência pensante da linguagem. Tal experiência pensante não reduz o pensamento como coisa da razão, né? Ou seja, um pensamento calculador, que reduz a própria experiência do ser apenas em um modo. Pensar sobre a experiência da poesia possibilita abrirmos caminhos e possibilidades, já que o pensamento e poesia se encontram em vizinhança. Tal vizinhança faz nas suas diferenças pensamento. Pensamento e poesia se voltam para uma proximidade. Tal divergência libera um modo próprio de encontro face a face. Então, pessoal, essa é uma reflexão no qual eu trago, né, sobre essa primeira parte da conferência de Martin Heidegger, né, a experiência da poesia, né, a experiência da linguagem na poesia. Espero que todos tenham gostado. Se gostarem, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, né? Gratidão. Fui!